Bom dia, são 5h40 da manhã, o sol ainda nem nasceu. Hoje é a leitura do capítulo 21 de Provérbios. O livro de Provérbios, os ensinamentos, parece que eles vão sendo trazidos numa medida, eles vão ser apresentados numa certa proporção. Então, seguindo essa linha, hoje nós temos coisas novas e a revisão de alguns ensinamentos antigos. Então vamos lá. O coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. O que a gente tem que entender lendo esse primeiro versículo? O coração do rei é como um rio. Quem é o rei? Se você disse que você era o rei, você acertou. O rei é você. O rei é quem vai governar a partir dos ensinamentos que são apresentados no livro de Provérbios. E o coração do rei, esse rei é você, ele é controlado por quem? Pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Ou seja, a partir do momento em que você ouve a voz de Deus, em que você se coloca à disposição para fazer a vontade de Deus, ele dirige ele controla o seu coração para onde ele quiser. 2. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Então, a partir do momento que a nossa maldade, a nossa noção de maldade vai diminuindo, por quê? Porque a nossa vontade passa a ser boa depois que a gente passa a estudar e a aplicar os princípios de Provérbios. Todos os caminhos parecem justos, até por conta de uma mudança na nossa percepção de capacidade. Mas o Senhor pesa o coração, ou seja, o Senhor discerne o que é melhor e o que deve ser feito. Mais uma vez, reforçando o que foi dito anteriormente, no sentido de que, como ele dirige para onde quer, existe uma noção de que a gente passa a escutar essa voz a partir do momento que a gente tem interesse em fazer a vontade do Senhor. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Então aqui o que ele está falando é o seguinte, ele está te orientando a não fazer promessas. Sabe quando você faz uma promessa, quando você tenta barganhar com Deus? Quando você fala, Senhor, eu vou fazer tal coisa, em troca disso. Então aqui ele já está deixando bem claro para a gente não fazer. Então fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Você conhece uma pessoa pelo olhar dela e pelo coração dela. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Aqui, que fique bem clara a distinção entre, de um lado, os planos bem elaborados e, de outro lado, a pressa. Então, uma coisa é inimiga da outra. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fugidia e armadilha mortal. A violência dos ímpios os arrastará, pois recusam-se a agir corretamente. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Porque a nossa casa tem que ser um lugar de paz, tem que ser um lugar onde a gente recarregue nossas energias. Então é melhor viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. O desejo do perverso é fazer o mal, ele não tem dó do próximo. Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém discernimento, obtém conhecimento. Aqui ele está falando que a pessoa sábia, ela sabe aproveitar as situações para aprender.
Então, quando ele recebe instrução, na verdade ele está obtendo também o conhecimento. Agora, quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. O inexperiente é um terceiro. O zombador mesmo, quando é castigado, não obtém sabedoria. O justo observa a casa dos ímpios e os faz cair na desgraça. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Importante a gente não esquecer disso daqui. O presente que se faz em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às ocultas apazigua a maior fúria. O que acontece? Aqui, da mesma forma como ele está colocando em contraste, de um lado o presente mesmo material, e o suborno, ele está fazendo um contraste entre a ira e a fúria. Não que a ira seja boa, mas a fúria é muito pior. A gente nunca pode se permitir sentir fúria de nada. Você vê que o presente dado em segredo acalma a ira. E o suborno, que suborno aqui está com sentido pejorativo. Você vai aliciar uma pessoa através de alguma coisa que você vá dar para ela, material ou promessa, oferecidas ocultas, você vai apaziguar a maior fúria. Então, só uma coisa errada, feita de forma errada, que no caso o suborno, para poder apaziguar a fúria. Não se permita sentir fúria. Porque para apaziguar a fúria, só com uma coisa errada. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. O que ele está falando aqui? Da pessoa que não sabe deixar ir e deixar vir. Porque quem se entrega aos prazeres, ou seja, quem deixa o prazer entrar, passará necessidade. Ele tem um problema com o deixar vir. E quem se apega ao azeite jamais será rico. Ele tem um problema em deixar a coisa sair, em desapegar. Ou seja, aqui ele está falando de pessoas que não se renovam. Quem são essas pessoas que vão ter dificuldade de se renovar? As que têm dificuldade na entrega e no apego. O ímpio serve de resgate para o justo e o infiel para o homem íntegro. O que está falando aqui? Que é sensacional. O ímpio serve para o justo como? De resgate. E o infiel serve para o homem íntegro como? Para que serve um infiel para o homem íntegro? De resgate. Então o que ele está falando aqui é que